Olá, meus amigos do Diário do Brasil TV Prevê. Estamos aqui para mais uma apresentação do programa Enfoque Esportivo. Os senhores sabem que aí nós temos vários campeonatos, esse programa está sendo gravado, né, para nós nos apresentar o programa na terça-feira que vem. E por isso não vamos poder falar dos placares dos jogos do Campeonato Brasileiro aí, né? Mas, na verdade, certamente ainda hoje o Clube Atlético Mineiro, que é o Atlético, vai estar na frente, porque ele está bem na frente e é um clube talhado com condições de ser campeão brasileiro. É ele, Flamengo, Palmeiras também. Palmeiras andou tropeçando, ganhou aí, o programa foi gravado na quarta-feira, então o Palmeiras acabou ganhando o jogo aí meio que pego de canela aí, a torcida ficou brava com o jogador, mas tem que esquecer isso aí. O Palmeiras tem que levantar a cabeça, tem um grande elenco. Acho que Atlético, Flamengo e Palmeiras são os 3 melhores elencos do Brasil. Sempre tenho dito isso. E tem tudo para, dentre esses 3, sair o campeão. E o Corinthians tropeçou, né, lá no São Paulo, e tropeçou também contra o Internacional, numa falha do Cássio, mais uma, né? Eu falei que o Cássio, eu acho que gosta de uma feira, mas não é essas feiras livres, não, aquelas quermesse, sabe quermesse? Que lá vende frango a passarinho, frango assado, frango ensopado, né? Mas como gosta de comer o frango, na hora que o Corinthians precisa, já fechou o gol muitas vezes, né? Salvou o Corinthians muitas vezes, mas gosta de um franguinho a passarinho que... Isso, bem, cobra velha. Tá na hora. Também não tem sombra. Não tem sombra. O Walter saiu. Goleiro sem sombra, cara. É barraca sem o pau. Não tem jeito. Precisa ter sombra. Tinha o Walter, né, que o Carlinhos acabou de lembrar, foi pro Cuiabá. É um grande goleiro. Quando o Walter estava de titular e o Cássio machucou, o Walter ficou titular. Aí o Walter deu azar de se machucar, senão ele ficava de titular. É um grande goleiro. O Cássio faz uns milagres, mas de vez em quando também entrega o ouro. Bem, nós estamos trazendo hoje aqui histórias. Eu tenho o meu programa quando apresenta, contando histórias de Bauru, do futebol do passado, da história, né? A audiência é muito grande. Eu sei que os senhores vão concordar com isso. Hoje eu estou trazendo aqui um amigo de infância do Pelé, que foi amigo do Pelé mesmo no tempo de 6, 7, 8 anos, né? E tem umas histórias boas do Pelé para contar, que viveram uma infância maravilhosa juntos. O Pelé saiu de Bauru com 16 anos, de 15 para 16, foi lá para o Santos. Mas até, dos 6 até essa idade aí, jogaram muita bola junto, e ele vai contar para nós. É o Dr. Carlos Menezes, Carlinhos Menezes, para nós, né, que é do futebol aí, sempre jogou futebol, e dizem que foi um grande quarto zagueiro, né, que jogava, as pessoas que falam aí, diz que um dos poucos da história do futebol varziano daquela época aí, diz que o Carlinhos era... Carlos Menezes, então, foi amigo do Pelé e vai contar muita história para nós. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você de novo, a relembrar as velhas histórias do futebol juvenil de Bauru, infantil, essa coisa toda. Dr. Carlos Menezes é ginecologista, né? É colega da minha esposa, né? Com muito prazer. E de vez em quando eles operam juntos. Isso. E aí outro dia ela falou assim, o Carlinhos, falou, o Carlinhos, eu tenho que trazer o Carlinhos. Vamos lembrar de trazer o Carlinhos. Carlinhos, conta para nós aí, como é que foi essa infância sua com o Pelé? Onde você morava, onde ele morava, como é que era? Perfeito. O Pelé morava na rua Rubens Arruda e o fundo da casa dele dava para uma viela. E essa viela tinha umas 5 ou 6 outras casas lá no fundo, era um cortiço. E todas essas casas tinham uma garotada. E então nessa vielazinha que a gente jogava peão, jogava búrica, e então era uma turma muito unida. E ali, na esquina da 7 de setembro, com a Rubens Arruda, era onde a gente jogava futebol descalço, com bola de meia. A gente fazia aquelas bolas de meia e jogava futebol descalço, porque a rua era larga e
não tinha muito movimento de carro. E então, nós pusemos o primeiro time que ele jogou, que ele fala, é o 7 de setembro, porque era a garotada ali da 7 de setembro. Tá? Tinha um monte de gente boa de bola ali, tinha o Nilo, que dividia a caixa de engraxate com ele. O Nilo era assim, muito amigo do Pelé, e o Nilo usava, acho que a caixa de engraxate de manhã, o Pelé de tarde, alguma coisa assim. Quando não estava na escola, era uma caixa de engraxate só que eles dividiam. E ali naquele lugarzinho que a gente jogava bata de peão, a gente começou a perceber a genialidade do Pelé. Porque quando a gente jogava peão, o peão rodava no chão, a gente caçava para bater na bata. Ele, de repente, começou a caçar na mão. Nunca ninguém tinha visto isso. Está entendendo? Ele jogava o peão na mão. Ele caçava na mão o peão no ar. Então, o que acontecia? Quando a molecada começou a fazer isso, ele incrementava. Ele começou a caçar na unha. Olha! Na unha, punha peão para rodar atrás da orelha, punha peão para rodar na testa. Ele tinha que ser, ele era como se ele tivesse sempre um desafio. Ele queria fazer mais que a turma, tá entendendo? Sempre foi, sempre. Ele era... Como fez no futebol. Mostrou que realmente, naquela época já mostrava que era ser uma pessoa que ia ser diferente e ia ser, assim, muito acima dos outros. O peão para garotada, garoto hoje não sabe nem o que é peão, né? Não tem isso. O peão é um peão, você sabe o que é. E tinha uma fieira, a fieira você enrolava e tacava no chão o peão. Aí brigava para ver quem quebrava o peão do outro com a ponta do seu e tal. E aí é o que ele está dizendo, os caras começaram a jogar, o Pelé jogava o peão, em vez de jogar no chão, jogava para cima e parava na mão. O peão rodava aqui na mão. Aí a garotada viu, todo mundo começou a fazer isso aí. Aí ele inovou, então, ele punha na unha, ele fazia o peão rodar na unha. E rodar na testa, é isso que ele é, o peão. Orelha, ele era diferenciado mesmo. Diferenciado mesmo, Ele Aí jogava. E esse timinho do 7 de setembro foi até quando? Como é que. Jogamos lá no 7 de setembro durante muito tempo. Tinha uma turma boa, o Tu, o Otelo, o Nilo, o Xode, tá entendendo? Então, esse 7 de setembro começou a jogar onde hoje é aquele prédio que tem aquelas seguradoras de valores para baixo do SESI. Sim. Então, ali era um campinho que a gente... Quintino, Bocaiúva, por ali. Entre a Quintino e a Rubens Arruda, tá entendendo? Para baixo da Duque, tinha o Campo do Noroeste. Em frente ao Campo do Noroeste tinha uma quadra muito grande, que era um descampado. Então, tinha assim uns 2, 3 campos de futebol ali da garotada. A molecada bateu. Só explicar também para as pessoas, os garotos que estão... Você ouviu falar Campo do Noroeste? Estão confundindo. O Campo do Noroeste era ali, sim. Perto do hospital de base ali, né? Na frente, mas na Quintino Bocaiúva ali, né? Na Quintino. Foi ali que pegou fogo. Era um estádio de madeira, arquibancada de madeira, aquele tempo era assim, e jogando São Paulo e Noroeste, e pegou fogo no estádio. Ficou, o Brasil inteiro soube, então precisou parar o jogo, né? Encerrou o jogo, e pegou fogo no estádio. Aí por isso que ali é o Campo do Noroeste. Era o Campo do Noroeste. E a gente jogava bola ali embaixo. E o 7 de setembro ganhou tudo quanto é campeonato de pé descalço que tinha, porque o Pelé jogava demais, né? E depois a gente fazia cirquinho, a gente vendia amendoim na gare da ferrovia para levantar uns trocados para tentar comprar chuteira, ou comprar meia, ou comprar uma bola de capotão que fosse. Porque a gente jogava com bola de meia. E ninguém sabia que o Pelé ia ser o Pelé, senão todo mundo queria dar uma bola para ele. Então, e aí aconteceu a primeira bola diferente que a gente conseguiu, foi uma bola de borracha que quicava. O irmão branco do Pelé, o Raul, que faleceu esse ano, que era uma pessoa também extraordinária, o Raul, acho que ganhou dos avós e levou aquela bola lá, que os avós do Raul eram vizinhos do Pelé. Então o Raul também era do grupo, jogava ali. O Raul. E a gente, então, pela primeira vez, pegamos uma bola que quicava. Nossa! Então, foi uma festa, né? Nossa Senhora. E ele, então, quando ele pegou essa bola, ele devia fazer miséria. Nossa Senhora. Se ele controlava, como eu estava te dizendo, eu vi o Maradona controlar uma garrafa d'água, sem deixar ela cair.
O Pelé fazia isso com manga verde, descalço, com 10 anos. Tá com 10 anos. Manga verde. É. Porque ele estudava ali no colégio, no grupo escolar Ernesto Monte, que ficava na esquina da Bandeirantes com a Gerson França. Ali tinha uma escola, primário. E o Pelé estudou ali. E tinha um pátio grande de terra, lá no fundo tinha uma mangueira. Então, quando tinha a manga já verde, em tamanho grande, a manga era a nossa bola. Olha. E ele controlava a manga como o Maradona controlando aquela garrafa d'água lá, que é uma cena que quase todo mundo viu, né? Então, ele era diferente, na escola ele era diferente, não tinha medo de nada, era bom de briga, era bom de búrica. Diz que na briga ele era fantástico também. Na briga o pessoal tinha medo dele. Eu vi ele na briga aqui, naquele 4-3 do Santos aqui no Alfredo Castilho. Você estava aquele dia? Não estava, eu estava no Rio de Janeiro. Eu era o garoto do placar. Meu pai era diretor do estádio. Meu pai foi diretor do estádio por mais de 10 anos. Você que punha lá eu que marcava lá os números. Era uma bandeirinha numa coisa de ferro. Mas coincidiu que nesse dia eu estava em excursão da escola no Rio de Janeiro. Foi quando teve essa briga. 4-3 aí. Tem um lance interessante desse Santos e 4-3 Noroeste. E Noroeste, porque meu pai era diretor do estádio e ele ficava dentro ali do campo. Sim. E o doutor Danilo Campana, que foi quando começou a briga, foi o médico do Noroeste, que foi lá socorrer um jogador do Noroeste que tinha sido agredido por um jogador do Santos, e ele chegou também, deu um esbarrão no jogador do Santos. Aí os caras do Santos começaram a chutar o doutor Danilo no chão. Isso. Meu pai ficou doido com aquilo. Meu pai era muito forte. Nossa. Meu pai foi lá e já deu um esparrama na turma também. E aí veio todo mundo deu um soco no Mauro e no Gilmar. Mauro, que teve um lance gozado, que um ano seguinte depois, meu pai estava passeando em Santos e se encontrou com o Dondinho. E o Dondinho convidou meu pai, vamos jantar lá com a gente, coisa e tal, tanto tempo, porque meu pai jogou no Noroeste e o Dondinho jogava no BAC. Mas eles eram amigos, né? E aí meu pai foi no jantar na casa do Dondinho. Aí o Pelé passou por lá e o Santos ia jogar. O Pelé. Aí falou, ô, seu Gabriel. O Pelé estava concentrado. Ô, seu Gabriel, o senhor está por aqui? Então, o senhor vai assistir o jogo com a gente hoje? Ah, não, vai assistir o jogo. O senhor é meu convidado. Aí meu pai foi. Levou meu pai no vestiário do Santos. Aí chegou lá, estava lá, ô Gilmar, aqui, ó, o homem que abriu o seu supercílio aqui. Ô, seu Gabriel, pô, foi um ambiente assim, agradável, né? Legal. Aí, ô Mauro, vem cá, lembra aquele que quebrou o seu dente? Mostra para ele aí, mostra para o seu Gabriel o dente que você quebrou. Eu tinha quebrado o dente do Mauro e aberto o supercílio do Gilmar. Mas foi um jogo que né, o Albino Zanferrari meteu a mão no Noroeste. Eu estava nesse, eu era garoto, vim de Pirajuí, eu conto isso aqui sempre. Esse pênalti, o Noroeste fez 1-0, o Santos 2-1, foi 2-1, tal, e o Albino meteu na mão, Albino Zanferrari. É um juiz meio baixinho, meio forte, gordinho. Aí ele estava 3-3, no finalzinho, na linha de fundo, não tinha jeito. O Pelé de costas pro gol, o zagueiro marcando, o Pelé arrumou um rolo lá, se puxou a camisa. O Pelé pegou o braço do Bassu e prendeu debaixo do braço dele e se jogou. Isso. Como se o Bassu estivesse agarrando ele. Agarrando ele, aí o juiz deu pênalti. O juiz deu pênalti. Aí foi, o pau comeu, né? Não era para bater, não era pra bater. Depois bateu, porque o goleiro do Noroeste era o... Falei aqui esses dias. É um que tinha jogado no São Paulo. Eu vou lembrar. O goleiro falou, eu vou pegar, parou a briga, eu vou tentar pegar. E eu estou atrás do gol aqui, né? Eu, corintiano, torcendo contra o Santos. Pelé, claro, torcendo pro Noroeste. O Pelé, Glauco era o goleiro. Glauco. Pufo num canto, bola no outro. Aí o pau comeu mesmo, não teve jeito, porque aí o Santos fez os 4-3, aí começou o pau comeu, e eu vi o Pelé brigar também. Ele era bom, que você falou, era bom de briga. Ele deu a volta no campo, dando murro nos caras. Os caras davam murro nele, ele saía, ele pulava dessa altura. E dava murro. Foi o famoso jogo da briga, né? Lá ali no... Com isso, meu pai nunca mais voltou a um estádio de futebol. É mesmo? Porque depois ele pegou o Albino Zanferrari lá que ele era diretor do estádio, tinha a chavinha de tudo, né? Sim. E tinha a chave de onde ficavam os juízes. Fechou o juiz lá. Pegou ele e o juiz, duas bandeirinhas correram, o Albino Zanferrari ficou sozinho lá, ele acertou no Albino Zanferrari à vontade. Essa eu não sabia, cara. Aí ele foi processado
na Federação Paulista não podia mais ser diretor de nada, deixou de ser diretor porque bateu no juiz. Seu pai tinha que... Seu pai faleceu, já faleceu. Tem que fazer uma homenagem para ele, trazer ele aqui, porque tem que bater. Eu estava no estádio e fiquei revoltado. Revoltado. Né? Porque eu estava atrás do gol e vi o lance, que não foi pênalti. Não, mas o Pelé era inteligente até nesses lances. Sim. Lembra da cotovelada que ele deu no Uruguai, claro. naquele jogo do Uruguai? Ele deu falta ainda para o Brasil e ele quase quebrou o queixo do Uruguai. Exatamente. Agora, foi o meio lateral direito do time do Uruguai. Ele é. Você lembra do Lorico? Deixa eu só falar. Exceto o garoto, porque a TV prevê, dá cultura para garotada. Então, tem garoto que não sabe dessa. O Uruguai batendo no Pelé. Vai quebrar o Pelé. Aí ele deu uma entrada no Pelé, cara, mas deu uma entrada de carrinho no alto, não é carrinho no chão, deu carrinho tanto assim do chão no Pelé. O Pelé pulou e ele levou o Pelé, né? E não caiu, o Pelé quebrou o queixo dele. E o juiz deu falta para o Brasil. A favor do Brasil. Você ia contar uma? Não, o Lorico, lembra do Lorico? Jogou tempo. Sim, a gente conversava com o Lorico né, na Batista de Carvalho, em frente ao cinema, aquela coisa toda, né? Tinha o footing, né? E o Lorico contando que o Pelé realmente ele era diferenciado sob todos os aspectos. Que não teve um jogo, o Santos e Portuguesa, que estava 1-1 o jogo, e no finalzinho do jogo, o último lance ia ter um escanteio contra a Portuguesa. Então os zagueiros foram lá, acho que Ditão e o outro zagueiro, que também era um grande marcador do Pelé, e ficou o Lorico para marcar o Pelé. Ele ficou bem na divisória do campo. Aí o Lorico falou assim, nós vamos fazer... Foi a favor da Portuguesa. Do Portuguesa, o escanteio. Aí o Lorico falou assim, nós vamos fazer 2-1 agora. Falou pro Pelé. Falou pro Pelé. O Pelé falou, não, vai ser 2-1 para o Santos. Aí o que aconteceu? O cara bateu o escanteio, o Lorico encostado no Pelé. Conforme o cara bateu o escanteio, que a defesa do Santos pegou a bola, todo mundo prestando atenção no lance. O Pelé deu uma cotovelada no Lorico, que abriu a boca do Lorico e ele já saiu. E o cara aquela hora a bola tava, não tinha essas câmeras. Exatamente. Espirrou, ele foi lá e pá, 2-1 para o Santos. E o Lorico caiu. O Lorico contou isso. O Lorico contando. Ele deu cotovelada, o Lorico caiu. Mas ficou sozinho. Bandeira não viu nada. O cara era fogo. Ele era danado. Tem uma história do Pelé também. Acho que eu já contei aqui, acho que até esses dias, mas você vai lembrar bem. Aquele do Vasco. Vasco e Santos, estava 2-0 para o Vasco. Esse aí eu lembro desse jogo. Num sábado à noite. E o Vasco... O Pelé não estava afim aquele dia, né? Não estava bem. Ele não estava bem. Aquele dia que você não está afim. Aí eu até contei isso aqui esses dias. Aí o Brito, o Brito era o zagueiro central e o Fontana. Aí começaram a tirar o sal. Aqui é o Pelé. Disse que tinha um cara nesse time aí, tal de Lelé, Chulé. Pelé. Acho que é mais Chulé do que Pelé. Começaram a tirar o sarro. Pelé. Faltavam 5 minutos para acabar o jogo. Tá entendendo? Teve um escanteio para o Santos, ele pá, de cabeça. Teve um contra-ataque, ele librou os dois, pá, 2-2. No último minuto do jogo, teve um escanteio para o Santos. O cara bateu o Pepe, se não me engano, bateu o escanteio, Pelé subiu lá em cima, a bola bateu no travessão. Mas foi uma judiação que o Santos... Se ele faz aquele lá 3-2... Mas ele, no hora de um dos gols aí, acho que foi nesse último gol, que ele pegou a bola e veio, porque o Fontana estava tirando o sarro, ele falou pro Fontana, leva para sua mãe e fala que foi o tal de Pelé que mandou. Isso, teve esse lance aí. Isso eu tenho ouvido e ouvi o próprio Pelé contando. Verdade. Ele pegou a bola e entregou pro Fontana. O Pelé veio, viu? Então, mas depois como é que foi a saída dele de Bauru? Então, a gente tinha esse timinho lá. E ele jogava no 7 de setembro. E tinha outros timinhos também, que ele jogava em tudo quanto era lugar. Tudo que era Vila, no São Paulinho de Curuçá. Jogava às 8 da manhã, 10 horas, 2 horas, 4 horas. São Paulinho de Curuçá, essa coisa toda. Tinha um time de futebol, o Rádio, que era o time que só tinha craque. Os craques de Bauru estavam lá. Paçoca, futebol de salão. Edir, futebol de campo. Edir, que depois foram jogar no Baquinho. Levaram ele lá para o Baquinho. E lá no Baquinho ele fez aquela história toda que foi onde ele ficou conhecido. Lá já estava o Edir, os caras Ele teve um jogo lá que ele fez 7 gols, se não me engano. No Baquinho. No Baquinho, decidiu um título em São Paulo, no campo do Juventus. Aí... Pelo Baquinho? Pelo Baquinho.
Aí que ele ficou famoso. Aí que o Noroeste foi atrás dele, ele treinava no Noroeste, chegou a fazer jogo... 4 amistosos ou 5, né? Uns amistosos, e ele sempre era diferente, embora ele fosse franzino. E aí um dia o pessoal do Noroeste pressionou para que ele assinasse contrato. Aí o Valdemar de Brito falou lá pro Dondinho, eles eram muito amigos, não, vamos levar esse cara para um time grande. Eu levo ele lá para o Santos, lá, ajeito lá. E foi. E foi para o Santos e deu no que deu, né? Era o gasolina lá no Santos. Porque ele era muito rápido, ele era muito bom, por apelido de gasolina. Eu pensei que era por causa que ele gostava de andar de carro. Não era o gasolina, porque ele era muito rápido, muito explosivo, aquela coisa toda, né? Mas quando logo que ele chegou lá, disse que ele ficava na arquibancada, né? Chegou lá, molecão, né? O Zito, Mauro, Gilmar, mandava ele comprar cigarro, ele ia comprar cigarro para os caras. Ia comprar cigarro. Eles tiravam um sarro no Pelé, porque falavam assim, Pelé, fala 3 frutas que começam com M. Ele falava assim, melão, melancia e minduim. E toda hora eles pediam para ele repetir, Pelé, fala 3 frutas com M. Já falei, melão, melancia e minduim. Era simplório. Era simplório. Com 15 anos já pegava. Era né? Então, você imagina, o cara era simples de tudo, mas jogava demais, né? Então, teve esse clube, esse time do rádio, era um time que jogava muito. Um dia, eu estou assistindo o treino do rádio. O Pelé deu um drible com a bola correndo, aquela lambreta que eles chamam. Aquela bola joga por cima dele mesmo e por cima dele, por trás. O Pelé deu um drible assim na corrida. Aí tinha um valentão, que até meu amigo agora, o Valtimir, vai em todas as férias da Portuguesinha, era o Cabo Grosso. Cabo Grosso era o cara que batia em todo mundo, era valentão, brigava com os Jabur, que era o pessoal também valentão do lado de baixo do campo, e ele era o valentão do lado de cima do campo. Eles quebravam o pau na arquibancada, brigavam com aquele com cordão de aço, era um negócio de louco. Tá entendendo? Ele, para o treino, não entendi esse drible. Para o treino que eu quero. Quem falou isso? O Cabo Grosso. Não entendeu. Vai ter que fazer esse drible novo que eu não entendi. Aí o Pelé também não deixou por mim. Vou fazer de novo, mas não é porque eu tenho medo de você não. Vou fazer para aprimorar. E fez aquela lambreta. Ele era diferenciado. Diz que ele não tinha medo. Não. Tinha um time de futebol de salão, o primeiro time de futebol de salão. A primeira quadra de futebol de salão que eu tinha em Bauru era aquela do Senai, ali. E tinha uma da PRG8. A PRG8 tinha lá em cima. Na PRG8. E aí... tinha família Simonetti lá. Exatamente. Tinha um campeonatinho lá e o rádio foi disputar o campeonatinho lá. O rádio ganhou 3 campeonatos seguidos, mudando assim de 8-0, 9-0. Porque... você imagina, o Paçoca, que foi um craque de futebol. O Edir jogava muito. O Vitor era um cracaço. Acho que na época o Vitor era mais famoso do que o Pelé. Olha. Tá entendendo? E o Pelé, e o goleiro também era ótimo. Era um time assim imbatível. O Vitor foi um sujeito que foi treinar no Corinthians, aquele jeitinho dele, quieto, tranquilo, lá, coisa e tal. Mas era um cracaço de bola, era um Gerson melhorado. Aí o técnico do Corinthians era, poxa vida, como que era o nome dele? O técnico do Corinthians falou, olha, meu filho, eu estou te dando dinheiro do meu bolso para você ir para Bauru, pegar o Brandão. Você vai em Bauru, pega as suas coisas e volta, porque você vai jogar no meu time aqui no Corinthians. O Vitor pegou o dinheiro, queimou tudo lá no bilhar do Matheus, que ficava ali na 1º de agosto, em frente ao Cine Bauru. Tinha um bilhar, queimou tudo na sinuca, não voltou mais. Mas o cara era craque de bola, mas irreverente. Tá entendendo? Inconsequente. Nesse time de futebol de salão, os caras cansados de tomar 9, 10-0, puseram um juiz para sacanear o rádio. Aí deram pênalti contra o rádio, apitava falta quando o rádio fazia gol. Aí o Vitor falou, esses caras estão de sacanagem comigo. Foi lá na mesa do representante, pegou das fichas do rádio aí. O cara deu as fichas. Nós não vamos jogar mais nessa porcaria aqui não, rasgou tudo, nós não precisamos disso.
E foi lá e rasgou as fichas do time do rádio, tudinho. Não vão disputar mais o campeonato. Não vão jogar mais nada aqui, não. Vocês estão de sacanagem com a gente. Naquele campeonato? No campeonatinho de futebol de salão. Nossa. Mas tem uma aí que diz que o Pelé foi jogar lá da PRG8, contra o time lá da PRG8, lá, diz que foi... como é que era? Ele falou assim, ganharam de 12-0 do time lá. O Pelé fez 8, foi 12-0. Aí diz que o Pelé saiu de dentro, tinha lá a quadra no fundo, né? Diz que o Pelé falou assim, tchau, gente, tchau, agora virou PRG12, você sabe? PRG12. Diz que o Neguinho é gozador. Diz que ele saiu, tchau, agora não é mais PRG8, é PRG12, que eles ganharam de 12-0 no time. Tem um lance da infância dele, que esse daí chegou a ser emocionante. Tinha o Zé Porto. Nós contamos já do que salvou lá. Não, o Zé Porto é outra história. O Zé Porto era amigo de infância do meu tio, Sidão, que é uma geração acima da nossa. E o Zé Porto tinha um cachorro chamado Rex. Embora o cachorro fosse do Zé Porto, você não podia encostar no Pelé, que aí o Rex pulava em cima de você, defendia o Pelé com unhas e dentes. Olha. Era um cachorrinho pequenininho, mas era bravo que não sei o que lá. E o Pelé tinha um xodó pelo cachorro. O cachorro só ia embora à noite, largava o Pelé à noite para ir para casa do Zé Porto. Aí o Zé Porto falou assim, eu vou aprontar com esse moleque aí. Prendeu o cachorro e mandou a molecada soltar que o Rex tinha morrido. Nossa Senhora! Você imagina uma semana do Pelé sem o Rex, ele chorava. Eu não vi o Rex morrer, eu não vi o Rex morto. E o Rex. E a molecada toda sabia. E a molecada toda dando risada, mas quieto porque ele era bravo. Aí um dia o Zé Porto solta o cachorro. Aí tá a molecada lá e o cachorro vem e pula nele. Você precisa ver a emoção dele, rapaz. Quando ele viu o Rex, ele chegou a chorar de emoção de abraçar o Rex. Tem umas histórias do Pelé. Tem uma... Porque a gente contou aqui muita história antes de começar o programa, eu e ele batemos muito papo aqui. Tá? Aquela história da Lagoa, nós já contamos. Da Lagoinha. Não contamos ainda. Não contamos. Então, é o seguinte, é importante, o cara que salvou o Pelé. O Pelé estava com o Carlinhos na beira do rio, agora você, na beira da Lagoa, agora você conta. É o seguinte, ali perto da Sambra, o rio Bauru fazia um desnível. Então tinha a parte mais alta, tá entendendo? Que ela represava a água. E depois escorria a parte mais baixa, o rio Bauru continuava. A gente ia para lá, cortava taboa, fazia um feixe de taboa grande, amarrava com barbante ou com cinto e descia como se fosse uma boia. Uma boia até o pontilhão do NPS. E aquela turma, era a farra, né? Aí um dia tem um amigo nosso que era o Zinho. O Zinho era tido como o moleque mais malvado da turma. A gente às vezes tacava com estilingue, mamona no passarinho, mas não era para acertar, só para espantar, só para fazer farra. E o pessoal era bom de estilingue. Tanto é que a turma pegava aqueles vidrinhos de penicilina que tinha, jogava para cima e acertava no vidrinho. Olha. Então era a turma boa. E essezinho, ele era tido como... Ele queria ser mais valente que o Pelé e o Pelé queria ser mais valente que ele. E a gente estava lá... Ele era mais velho. Ele era mais velho, bem mais velho que o Pelé. E ele sabia nadar. Então, ele pegou para se mostrar, a molecada toda ali, sempre uns 10 moleques. A molecada toda ali, ele atravessou aquela lagoinha que formava antes da cachoeirinha. Como se fosse uma represa. Atravessou a nado. Ele atravessava a nado e começou a tirar sal. Ninguém faz isso, eu sou bom aqui, não sei o que lá. Aí o Pelé falou, se você atravessa, eu também atravesso. O que nós vamos fazer? Eu seguro no seu pé, você vai batendo a mão, eu vou batendo o pé. E aí a gente atravessa. Aí eu topou. Foram. Chegou no meio da lagoa, os dois afundaram, porque não aguentaram. Né? O outro sem bater o pé, não tá nadando. E ele batendo o pé, ele não sabia nadar. Não sabia nadar. Afundaram. E ela era funda. Tá entendendo? E volta e funda a molecada desesperada, gritando, socorro, não sei o que lá, coisa e tal. Morreu, os dois morreram. Os dois iam morrer afogados. Até que
não sei de onde, aparece um senhor, para a gente era um senhor dos 30, 35 anos, já apareceu com uma vara de bambu e tirou os dois do meio da lagoinha. Conseguiu salvar os dois e deu uma bronca na gente. Que molecada, eu tenho que ir brincando nesse lugar aqui, some daqui todo mundo. E nunca ficamos sabendo quem era esse cara que salvou o maior jogador de futebol do mundo. E se ele não salva, não existia Pelé, não existia a seleção brasileira. Porque fomos campeões em 58 graças ao Pelé. Exatamente. A gente não sabia de nada desse cara, não ficamos sabendo quem ele era, o que ele fazia. Não é que não existia seleção, não existia história, a história que foi escrita, 58, 62 e tal. Podia ser diferente, né? Porque em 62 o Pelé não jogou, ele se machucou na segunda ou terceira partida, mas aí o Garrincha decidiu. Na segunda partida. O Amarildo, né, e Garrincha. Amarildo e Garrincha. O Amarildo entrou no lugar do Pelé processo, e fez os gols contra a Espanha. Contra a Espanha. O Brasil ganhou 2-1, dois gols do Amarildo contra a Espanha. O gol de empate também, que o Brasil está perdendo de 1-0 na final. Ele fez um gol sem ângulo. O Amarildo. E depois o Brasil fez... Depois o Brasil fez 3-1 com um gol de cabeça do Zito e um gol do Vavá. O Zito foi o segundo, né? Foi o segundo. Que foi bola cruzada. Isso. Eu estive nesse estádio, e aquele tempo não filmava, né, tal. Minha esposa tirou uma foto. No Chile. Eu estive no Chile. E a bola, aonde eu estive lá. Para você ter uma ideia, o Brasil é tão relaxado. Eu tenho, ver com a minha esposa onde está isso, as fotos. Tem uma placa lá, que é para pôr lá, né? Uma placa onde o Brasil ganhou e tal. Até hoje não tinha. O cara falou, o cara que era o zelador do estádio falou, tá essa placa aqui e tal. Pô, se eu tenho mais tempo, porque eu estava de excursão, eu pagava para pôr essa placa aí. Então foi ali que o Zito fez o segundo gol, né? De cabeça. Que ele subiu e fez meio de cabeça, meio de peito, jogou de cabeça, jogou meio de peito de cabeça 2-1, né? Aí já foi, depois o Amarildo fez o terceiro. Não, o terceiro foi o Vavá. O terceiro e o último, o Vavá. O Djalma Santos cruzou para dentro da área, um chutão alto. Chiroff saiu. Caiu, a bola caiu atrás dele. Ele segurou, mas deixou escapar. Deixou escapar no pé do Vavá, o Vavá só empurrou. E eu vou contar para você como é que o Edson Leite... Pedro Luiz narrou esse gol. Falou, quando o Vavá... a bola, isso é importante para vocês. Puxa aí para vocês. Estou lembrando aqui, é importante o esporte. Esse gol do Vavá aí, eu no radinho, né, garotão e tal, falou... Ele fala, quando o Vavá toma pé para voar, e grita o gol, né? O Vavá toma pé para voar e gol. Aí ele falou, o goleiro que já tinha a bola dominada por ele, soltou. A bola que estava dominada pelo goleiro escapou-lhe caprichosamente das mãos. Ele fala isso. O Pedro Luiz, a bola, como é que é bom lembrar, foi com 62 faz isso. Nossa Senhora. A bola escapou caprichosamente das mãos e sobrou livre para Vavá. Ele, a bola e o gol. Verdade. O Pedro Luiz narrou assim esse gol aí. Pedro Luiz e Mário Moraes. Mário Moraes, nossa. Aí tinha o Edson Leite que narrava também, que era de Bauru, né? Era de Bauru, Edson Leite. Edson Leite, O Edson Leite teve um lance contra a França. É bom terminar, tá acabando o programa, né? Teve um lance no jogo contra a França, que o Brasil estava ganhando de 3-1, por aí. O Didi fez um gol de fora da área, folha famosa seca. folha seca. E ele falou, roubado o time brasileiro, não foi da Suécia, contra a França. Roubado o time brasileiro na Suécia, anulado um gol de folha seca de fora da área. Não sabe porque, até hoje não falou por que não tinha VAR, já estava 3-1, o Didi fez de fora da área. Ele fez o gol de empate, o Didi fez de folha seca. A França estava ganhando de 1-0. Aí nós empatamos, né? O Brasil estava ganhando de 1-0, a França empatou com Fontaine. Que foi o artilheiro da Copa com 13 gols. O Pelé não foi artilheiro de 58. Tudo isso é para a garotada aprender. Na Copa de 58, o artilheiro foi o Fontaine, da França, com 13 gols. O Pelé fez 7 durante a Copa. Mas é isso aí, é interessante essa... Não, o Pelé fez 2 contra a França, né? Fez 2 contra a França. Fez terceiro e... Não, o Pelé fez 3 contra a França. 3, né? 3 contra a França. Ele fez 3 contra a França. Um do Didi, um do Vavá e 3 dele. O Vavá era demais, né? O Vavá fazia muito gol, oportunista, né? Nossa. Acabou o programa, então? Está acabando o programa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Paulinho Rodocas, Antônio Carlos, o Vinícius, toda a nossa equipe aí para levar o programa ao ar. Terminou, o programa já está com hora estourada. Quero agradecer você, Carlinhos, mais uma vez, hein? É um prazer. Estamos sempre às ordens. Carlinhos, colega de infância do Pelé, contou história aí, a história que foi salvo da... Pouca gente sabe que o Pelé foi salvo e... Morreu afogado. Estava junto com o Carlinhos, né?
O Carlinhos torcendo, ai meu Deus, o Pelé vai morrer. Não sabia que o Pelé ia ser o Pelé, mas era amigo dele que estava morrendo, né? Muito bem, obrigado, isso aí. Carlinhos. Foi um prazer. Prazer foi nosso, Carlinhos. Vai voltar outras vezes para contar a história, que isso aqui é muita história. Muita história ainda. Muito obrigado. Obrigado aos amigos do Diário do Brasil TV Prevê por nos ter dado a oportunidade, nos estar assistindo aí. A minha equipe aqui, muito obrigado. Obrigado aos telespectadores, né, da TV Diário do Brasil TV Prevê, tá bom? Muito obrigado a todos os senhores, mas obrigado a um grande amigo meu, que eu sempre agradeço. Jesus Cristo. Obrigado, meu amigo. Graças a você que nós estamos todos aqui. Muito obrigado. Até a próxima.